Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. O material que a gente tem em mãos hoje parece à primeira vista bem técnico, sabe? É a norma brasileira de contabilidade, a NBC-TA 210. O título dela é Concordância com os termos do trabalho de auditoria. Mas o nosso objetivo aqui é desvendar o que isso significa na prática. Acho que a melhor forma de pensar nisso é como se fosse tipo um acordo pré-nupcial do mundo financeiro. Exato. Antes de qualquer coisa, quais são as regras, as expectativas, os limites que precisam estar no papel para que ninguém saia, enfim, prejudicado? Essa analogia do acordo pré-nupcial é simplesmente perfeita, porque essa norma não é sobre burocracia, sabe? É sobre gerenciar expectativas. Certo. Ela é a fundação que garante que a auditoria seja de fato séria. É o que estabelece clareza, define quem é responsável pelo quê e tenta evitar aqueles mal-entendidos que, no mundo dos negócios, podem custar uma fortuna e destruir reputações. Sem esse alicerce, o trabalho todo pode ruir. Ok, então vamos começar pelo começo mesmo. Antes de o auditor sequer aceitar o trabalho, a norma fala em condições prévias. Me parece um tipo de checklist. Por que um auditor não pode simplesmente aceitar um cliente que quer pagar? O que ele precisa checar antes de dizer sim? Essa é a pergunta-chave. O auditor não é só um prestador de serviço. Ele tem uma função de confiança pública, né? Sim. Então, ele precisa ter certeza de que o campo está preparado para um jogo limpo. A norma, assim, estabelece duas condições que são essenciais. A primeira é, ele tem que verificar se a estrutura de relatório financeiro que a empresa usa é aceitável. E o que seria uma estrutura não aceitável? A empresa decidir inventar as próprias regras de contabilidade. Basicamente isso. Pensa assim, não dá para auditar um jogo de futebol com as regras do vôlei. A estrutura são as regras do jogo contábil. Entendi. Aqui no Brasil, geralmente são as práticas contábeis brasileiras ou as normas internacionais, o IFRS. O auditor precisa ver se a empresa está usando um conjunto de regras que seja reconhecido e que faça sentido para ela, para a natureza do negócio. Uma empresa de capital aberto tem exigências muito diferentes de uma pequena empresa familiar, né? Claro. Tentar auditar sem uma estrutura aceitável seria como, sei lá, construir uma casa sem planta. Não funciona. Ok. A primeira condição é sobre as regras do jogo. Faz todo sentido. E qual seria a segunda? Tenho a impressão que aqui a coisa fica um pouco mais pessoal. Exato. A segunda condição é que a administração da empresa precisa concordar, e isso tem que ser por escrito, com a premissa básica de toda auditoria. E essa premissa se apoia em 3 pilares. E quais seriam? Primeiro, a administração tem que assumir que a responsabilidade de preparar as demonstrações contábeis é dela, não é a do auditor. O auditor, assim, ele é o árbitro, não o jogador que faz o gol. Certo. Segundo, a administração é responsável por criar e manter os controles internos. Tudo aquilo que for necessário para evitar que as demonstrações tenham erros, seja por fraude ou por um engano qualquer. Ok, até aqui parece bem lógico. A empresa faz a contabilidade, o auditor confere. Mas você mencionou 3 pilares. Qual é o terceiro? O terceiro é o mais crítico de todos. E honestamente é onde a teoria mais se choca com a prática no dia a dia. A administração precisa se comprometer a dar ao auditor acesso total e irrestrito. Irrestrito. Essa palavra é forte. É a palavra-chave. E significa acesso a absolutamente tudo. Todas as informações, registros, documentos e, o que é crucial, acesso a qualquer pessoa dentro da empresa que o auditor julgar que precise entrevistar. É aí que a confiança é testada de verdade. Então, imagino que seja fácil concordar com isso no papel, mas na hora... Precisamente. É aí que começam os atritos. O gestor assina o contrato, mas quando o auditor pede aquela troca de e-mail sobre a dívida, ou quero falar com o gerente da fábrica lá no interior, aí começam as desculpas, os adiamentos. A burocracia interna. Exato. Por isso a norma é tão taxativa. Se a gestão não concorda com essa premissa de acesso total, ou se já de cara cria barreiras, o auditor deve recusar o trabalho. Simples. A menos que uma lei o obrigue, mas essa é outra história. Aceitar um trabalho com acesso limitado é como um cirurgião aceitar operar de olhos vendados. A chance de dar errado é enorme. Muito claro.
Então, uma vez que essas condições são atendidas, as regras são aceitáveis, a administração concorda com as responsabilidades, incluindo o acesso total, o auditor segue em frente. Como essa concordância se torna um documento oficial, algo que protege todo mundo? Não é só um aperto de mão, imagino. De jeito nenhum. É aí que entra a chamada Carta de Contratação de Auditoria. Esse é o contrato formal. É o acordo pré-nupcial, que a gente falou, só que oficializado. A norma recomenda que essa carta seja enviada antes do início dos trabalhos, para deixar tudo preto no branco desde o dia 1. E de essa carta precisa ter para ser eficiente? Qual é o mínimo indispensável? O mínimo é definir os pontos centrais desse relacionamento. Primeiro, o objetivo e o alcance da auditoria. O que exatamente vamos auditar? Só as demonstrações ou algo mais específico? Segundo, as responsabilidades do auditor, que é emitir a opinião técnica dele. E terceiro, e super importante, repetir por escrito aquelas responsabilidades da administração que a gente acabou de discutir. Colocar no papel de novo para não ter dúvida, né? Exatamente. Para que ninguém diga depois que não sabia. Além disso, a carta tem que identificar qual é a estrutura de relatório que vai ser usada e, por fim, mencionar como vai ser o relatório final. E aqui tem um detalhe fundamental. A carta tem que avisar que a forma do relatório pode mudar dependendo do que for encontrado na auditoria. Ah, esse ponto é ótimo. Ou seja, a carta não está prometendo um relatório limpo, uma opinião sem ressalvas. De forma alguma. Ela promete um relatório que vai refletir o que foi encontrado, seja bom ou ruim. Perfeito. A carta de contratação protege a integridade do auditor nesse ponto. E, na prática, ela vai além do mínimo, sabe? Detalha coisas como honorários, cronogramas, a equipe que vai trabalhar, até a expectativa de que a administração forneça certas informações por escrito no final. É um verdadeiro roteiro de trabalho. Parece um processo bem completo e necessário. Mas essa carta precisa ser sempre tão detalhada assim? Ou tem situações, talvez em auditorias públicas, em que a própria lei já define tudo isso e a carta acaba sendo mais uma formalidade? Ótima pergunta. Sim, a norma prevê isso. Se uma lei ou um regulamento já descreve com detalhe suficiente os termos do trabalho, a carta não precisa repetir tudo. Ela pode ser mais simples, só fazendo referência à lei. Mas, e este é um mais com M maiúsculo, mesmo nesses casos, a norma exige duas coisas. Certo. Que o auditor deixe claro na carta que está se baseando naquela lei e que ele, ainda assim, obtenha o acordo por escrito da administração sobre as responsabilidades dela. Ah, então mesmo que a lei dite as regras, a concordância explícita da gestão continua sendo ponto inegociável. Inegociável. Porque a lei pode definir o escopo do trabalho, mas ela não pode forçar a cooperação, entende? O consentimento, o compromisso da administração com o processo, isso precisa estar documentado. É a peça que legitima o início de tudo. Sem ela, o auditor não tem como atuar. Ok, cenário montado, as condições foram checadas, a carta assinada, todos concordam, o trabalho começa. Mas aí vem o clássico da reviravolta na história. No meio da auditoria, o cliente pede para mudar os termos. Por exemplo, ele quer rebaixar o trabalho de uma auditoria completa para uma revisão, que é um serviço bem mais simples, com um nível de segurança muito menor. O que o auditor faz numa hora dessas? A norma é extremamente cuidadosa aqui, porque essa é uma situação de altíssimo risco. O auditor não pode simplesmente dizer, ok, vamos mudar. A regra é muito clara. Ele só pode concordar com a mudança se existir uma justificativa razoável. E o que seria uma justificativa razoável nesse caso? Olha, uma justificativa razoável seria, por exemplo, uma mudança real nas circunstâncias do negócio. Digamos que a empresa ia ser vendida e, por isso, precisava de uma auditoria completa. Mas aí a venda foi cancelada e agora uma simples revisão já é suficiente para os sócios. Ou talvez um mal-entendido genuíno sobre o serviço contratado no início. Acontece. São mudanças baseadas em fatos novos, legítimos. Entendi. E qual seria o exemplo clássico de uma justificativa que não é razoável? Aquele momento em que a luz de alerta do auditor deveria piscar sem parar. A própria norma dá um exemplo que é perfeito, e é o cenário mais temido por qualquer auditor. Imagina que o auditor está lá, no meio do trabalho,
e encontra uma dificuldade enorme para conseguir as provas que ele precisa sobre as contas a receber da empresa. Ele não consegue confirmar os saldos, os documentos somem, as respostas são vagas, tem cheiro de problema ali. E é exatamente nesse momento que a administração aparece e diz: sabe aquela auditoria completa? Então, vamos mudar para uma revisão, que não precisa de toda essa confirmação, né? Claro. É quase como dizer, por favor, não olhe com tanto detalhe para essa área aqui, vamos facilitar as coisas. A intenção fica muito óbvia. Exatamente. Isso não é uma justificativa razoável. É uma tentativa clara de restringir o trabalho para evitar uma opinião ruim no relatório. É um sinal de alerta gigantesco. Eu já vi casos em que a desculpa era uma mudança estratégica, mas essa mudança, por coincidência, acontecia bem na semana em que pedimos acesso aos estoques físicos num depósito distante. A norma existe para dar ao auditor uma base técnica para dizer não a esse tipo de manobra. E se o auditor, com base nisso, recusa a mudança e a administração responde com algo do tipo: tudo bem, se você não aceita os novos termos, então você não pode continuar o trabalho original. O que acontece? Fica um impasse. Não há impasse, há um caminho definido na norma. É um caminho drástico, mas claro. Se a mudança não tem justificativa e o auditor é impedido de continuar o trabalho que foi contratado, ele tem um dever a cumprir. Primeiro, ele deve se retirar do trabalho, se a lei permitir. É um rompimento. Mas só ir embora não parece o suficiente. Isso não deixaria o mercado, os investidores no escuro sobre o problema que ele encontrou? Exato. E é por isso que o segundo passo é o mais crucial. O auditor precisa avaliar se ele tem a obrigação, seja por contrato, por lei ou mesmo por ética profissional, de comunicar as circunstâncias dessa retirada para outras partes. Outras partes como quem? Pode ser o conselho de administração, os acionistas, ou em casos mais graves, até órgãos reguladores como a CVM. É um rompimento que não acontece em silêncio, sabe? O auditor, ao se retirar, está basicamente mandando um sinal para o mercado que diz: eu tentei fazer meu trabalho aqui, mas algo me impediu de chegar à verdade. E onde tem essa fumaça, geralmente tem fogo. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar de tudo isso? Essa norma, a NBC-TA 210, que soa tão técnica, no fundo fala sobre algo muito humano, que é estabelecer confiança e clareza, né? Ela mostra que uma auditoria de qualidade não começa quando o auditor abre o primeiro balancete. Exato. Ela começa muito antes, com o acordo firme sobre papéis, sobre responsabilidades e, principalmente, sobre o acesso à informação, à verdade. O mercado possa confiar naquela opinião, porque todo mundo entende a base sobre a qual ela foi formada. A norma protege a integridade do processo todo, estabelecendo as regras do jogo e as premissas antes mesmo de a bola rolar. Ela define a natureza e os limites do relacionamento, antes que ele de fato comece, garantindo que seja um relacionamento profissional e não um jogo de esconde-esconde. Isso nos deixa com uma reflexão final, um ponto para se pensar. A gente viu como é fundamental o compromisso da administração em garantir o tal acesso irrestrito. A norma estabelece a regra, mas a aplicação dela, como você mesmo disse, acontece a portas fechadas, em reuniões, em trocas de e-mail. Isso levanta uma questão importante para quem depende desses relatórios, como nós, como investidores, credores, como observadores externos. Como podemos ter certeza de que esse acesso foi, na prática, de fato, irrestrito? O que isso nos diz sobre o nível de confiança inerente que precisamos depositar não só no auditor, mas em todo o sistema de governança que está por trás dele.